Ouvir de verdade o que o outro tem a dizer é uma das melhores manifestações de respeito pela outra pessoa. A frase é do Brian McGill e fala muito a respeito da gente, do como a gente vem vivendo ultimamente. Tá todo mundo gritando, implorando por atenção, por likes, por alguma migalha digital, né, que satisfaça nossos egos inflados, mas não tem ninguém disposto a ouvir. Marcelo, como você analisa isso? É difícil ouvir de verdade? Por que está tão difícil ouvir a outra pessoa? Cara, que legal. Você me lembrou um provérbio yankee, uma frase indígena americana antiga, que diz assim, escute ou a sua língua o tornará surdo. Legal, né? Porque justamente as pessoas muitas vezes falam demais e com isso elas perdem a oportunidade de escutar a outra, né? Mas nessa carreira nossa de palestrante e tal, às vezes viajando no mundo virtual, no Wi-Fi, mas às vezes viajando no mundo presencial, a gente tem um lado solitário que faz com que a gente às vezes preste atenção em contextos simples do dia a dia. E uma vez aconteceu algo muito curioso no aeroporto, eu estava no aeroporto de Guarulhos esperando para embarcar no voo e sozinho, ou você está olhando o celular ou prestando atenção nas coisas, né? Isso é um jeito bacana de dizer que você é curioso, né? E eu vi uma situação muito interessante, Alexandre, de dois caras conversando perto de mim e um falando assim, nossa, eu tenho um filho de 5 anos de idade, inclusive hoje é aniversário dele. Aí o outro falou assim, eu tenho um de 6 anos, fez aniversário semana passada. Aí o cara falou assim, inclusive tem uma festinha lá, tô com medo do voo atrasar e eu chegar atrasado. Nossa, meu filho ia ficar muito frustrado. O outro falou assim, o meu também, nossa, se não estiver presente nas festinhas. Bom, enfim, a conversa foi mais longe do que isso, mas o que me chamou a atenção é que enquanto um falava de si, o outro falava de si. Né? Dificilmente, não tive nenhum momento ali, pelo menos, que eu me lembre, que alguém falou assim, nossa, me fale mais sobre isso. Né? Eles usavam o que o outro dizia como gancho para ele dizer o que eu queria dizer. Então, de certa forma, existe uma carência nas pessoas de atenção, e como existe uma carência de atenção nas pessoas, elas tendem a falar muito mais de si mesmas do que ouvir as outras. Isso é natural. Mas no mundo profissional, no mundo até pessoal mesmo, assim, do sucesso enquanto indivíduo, é claro que aquelas pessoas que escutam mais as outras, elas aprendem mais. Elas vendem mais, porque assim, se eu quero te vender algo, eu não preciso te convencer do que eu acredito, eu tenho que mostrar que aquilo te ajuda no que você precisa. Então eu tenho que te ouvir, entendeu? Isso ajuda as pessoas a se relacionarem melhor, a terem ideias mais inovadoras, porque eu compartilho a minha ideia, mas escuto a sua, e uma regra bacana é eu primeiro escutar a sua, porque de repente você vai estar mais aberto para escutar a minha ideia. Então o ouvir o outro acaba sendo um caminho importante para o sucesso pessoal, profissional, carreira. É importante para o líder, porque o líder ele tem uma tendência a achar que ele tem que dar a resposta pronta para tudo, mas não. Ele tem que ajudar as pessoas a encontrar as respostas para elas que se tornem mais autônomas. Então, às vezes, a melhor resposta que o líder pode dar é fazer uma pergunta, né? Quando alguém chega e fala, líder, como é que eu resolvo isso? Você fala, como é que você acha que deve resolver? Né? Você está preparado e se preparando para ouvir. E mesmo que aquela ideia que o outro dê não seja tão boa, você ajuda, usa esse momento para educar, para mostrar, para ensinar. Então, ouvir é uma virtude não apenas do relacionamento humano, como algo bacana, esse cara escuta o outro e tal, mas é uma estratégia também para ser um bom líder, para ser um bom profissional. Só que, como você me perguntou, as pessoas estão dispostas a ouvir? Normalmente as pessoas estão mais dispostas a serem ouvidas. E aquele que percebeu que ouvir é uma chave para abrir algumas grandes possibilidades, eles tiram muito mais proveito. Que bacana. Eu me lembrei de uma frase, né, do Rubem Alves, né, genial. Ele fala, eu vejo muito anunciados cursos de oratória, mas eu nunca vi nenhum curso de escutatória. Boa. Isso fala muito da gente, né? A gente quer falar, mas não ouve o outro, né? E também a gente se apressa muito em tirar conclusões. A pessoa nem começou, você já está concluindo o que ela vai dizer. Muita afobação, né? Uma vez eu fiz uma viagem a trabalho para o Chile, eu fiz uma análise econômica lá de um cenário X. Lá. Um vídeo de 4 minutos. Né? Aí no primeiro minuto eu analisava um ponto de vista, no outro falava entretanto, e analisava um outro aspecto e concluía. Aí as pessoas assistiam 30 segundos do vídeo, já saíam metralhando, julgando o vídeo, dizendo que deveria ser assim. E o deveria ser assim é como terminava o vídeo. Então está todo mundo se apressando, ninguém presta atenção em nada mais, né? As pessoas estão num frenesi de julgar, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente não presta atenção e não ouve as pessoas que a gente ama. Tá lá o filho pedindo atenção, você fica grudado no olho no celular, a esposa, né? Ou seja, a gente não está prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor, né? E tem uma coisa um pouco arrogante nisso, que é querer ser escutado e não escutar o outro,
É uma coisa arrogante de achar que o que eu tenho a dizer é mais interessante do que o que você diz, né? Então, precisa de um pouco de humildade para escutar o outro também. E eu acho que quando você estiver escutando, escute de verdade, dê atenção, seja inteiro daquela pessoa, preste atenção no que ela está dizendo, porque isso é uma forma não só de crescer profissionalmente, pessoalmente, mas de demonstrar respeito pela outra parte também. Eu acho então que vira um exercício, Alexandre, primeiro da humildade, porque quando você cala o que você tem a dizer, ou até mesmo dá uma segurada no seu pensamento, na sua interpretação daquilo, para ouvir de fato o outro, você interpreta mais, você entende mais o outro. Então tem que ter uma certa humildade, porque quando a gente quer mostrar que a gente tem razão, que a minha ideia é melhor, a gente não ouve de verdade. As pessoas, elas falam e o outro escuta na intenção de responder, como se fosse uma peça de teatro, em que eu espero a deixa do que você vai dizer para eu dizer o meu texto. E não interessa o que você disse, eu só preciso da deixa, né? O que importa é o meu roteiro, o meu script. Então eu penso que aquelas pessoas que perceberam isso, elas têm a faca e o queijo na mão. Porque se o mundo tem muita gente que deseja e quer ser ouvida, então use isso a seu favor, escute as pessoas. Porque você vai ter muito mais capacidade de influência, muito mais capacidade de gerar soluções verdadeiras e construir junto com ela algo mais sinérgico, e você tem muito mais condições, acredite, de aprender, entender e ser entendido. Porque quando a pessoa se sente entendida, compreendida, ela vai abrir uma janela para você dar a sua opinião, para você dizer o que você tem a dizer. Ou seja, escutar é ouro.